Então, pessoal, hoje nós vamos falar de alguns limites, né, que vocês devem conhecer, chamado de limites fundamentais, tá? Um desses limites, um desses limites é o limite de seno de θ sobre θ, quando o θ tende para zero, tá? Esse limite aqui, ele é igual a 1, tá? Então, o limite de seno de θ sobre θ, quando o θ tende para zero, é igual a 1. Observe que se você substituir, né, θ igual a zero aqui no seno, né, e θ igual a zero aqui embaixo, você vai ficar com zero sobre zero, tá certo? Você vai ficar com zero sobre zero. Ou seja, o numerador tende para zero, o denominador tende para zero. Então, você tem um limite do tipo zero sobre zero. Ou seja, isso aí é o que a gente já viu que é uma indeterminação, tá? Então, não dá para resolver dessa forma. Ok? Então, uma justificativa, né, do porquê esse limite é igual a 1, tá certo? Uma forma de justificar isso é a seguinte, tá? Então, veja esse raciocínio. Considere, né, a circunferência de raio unitário, né, raio 1, tá certo? E considere um ângulo θ, de 0 a π sobre, né, entre 0 e π sobre 2, tá? No primeiro quadrante aqui, entre 0 e π sobre 2, tá certo? Então, veja bem, dessa figura, né, nós temos que o segmento AB, tá? Esse segmento aqui, ó, AB da figura, é a hipotenusa do triângulo retângulo mostrado aqui, ó. Então, você tem um triângulo retângulo aqui, tá certo? Esse triângulo retângulo. E esse segmento AB é a hipotenusa desse triângulo retângulo, certo? Esse segmento, ele é maior do que o segmento BC. Então, veja, esse segmento AB aqui, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, ele é maior que o segmento BC, que é esse segmento aqui, ó. É um cateto desse triângulo retângulo. Então, o segmento AB, ele é maior do que o segmento BC, porque o segmento AB é a hipotenusa desse triângulo retângulo, e BC é um dos catetos, certo? Então, esse segmento é maior do que esse, ok? Como o tamanho do segmento BC, né, esse segmento BC aqui, ele é o seno desse ângulo θ, tá? Então, o tamanho desse segmento BC, ele é o seno desse ângulo, tá? Isso aqui é o seno de θ, ok? Vocês viram lá em trigonometria, tá? Isso aqui é um círculo de raio 1, então eu tenho um círculo trigonométrico, né? E isso aqui vai ser o seno desse ângulo aqui, θ, tá? Então, como o tamanho do segmento BC é o seno de θ, nós temos que o segmento AB, ele é maior do que o seno, tá? Então, esse segmento AB, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, é maior do que o cateto, né? É maior do que esse cateto aqui do triângulo retângulo. E esse cateto do triângulo retângulo, por sua vez, é o seno de θ. Então, o segmento AB é maior do que o seno de θ, tá ok? Esse segmento AB é maior do que o seno de θ. Nós temos também que o arco AB, tá certo? O arco AB é maior do que o segmento AB. Então, esse arco aqui, ó, tá vendo? Esse arco AB é maior do que o segmento AB, tá? Tá claro isso aqui, né? Que o arco AB é maior do que o segmento, é maior do que essa reta aqui, tá? Ele é maior que o segmento AB. Como o comprimento do arco AB é θ em radianos, né? Isso é a definição de radiano, tá ok? Como o comprimento do arco AB é θ em radianos, isso vem da definição de radiano. Por quê? Porque, veja, se você dividir, né, se você dividir o comprimento desse arco AB pelo raio, você tem um ângulo θ em radianos. Isso é a definição de radianos, tá? Então, dividindo o comprimento desse arco aqui pelo raio, vai dar o ângulo θ em radianos, tá? Isso é a definição. Como o raio é 1, então esse arco aqui dividido por 1 é igual ao θ. Ou seja, isso significa dizer que o arco é o θ em radianos, certo? Então, esse arco aqui AB é θ em radianos, tá ok? Nós temos então o seguinte, que o θ, que é esse arco AB aqui, ó, em radianos, vai ser maior do que o seno, tá? Esse arco aqui é maior do que a hipotenusa e a hipotenusa é maior do que esse segmento aqui, que é o seno. Então, o arco, ele é maior do que o seno, tá? Esse arco aqui, que é o θ, vai ser maior do que o seno de θ. Então, nós temos isso aqui. O arco, que é o θ em radianos, é maior do que o seno de θ, tá ok? Daqui dessa inequação, eu tenho o seguinte, né? Eu tenho o seguinte, se eu
se eu dividir essa equação por θ, né? Θ é positivo aqui, então eu tenho seno de θ sobre θ, ou seja, passando o θ para cá, vai ser menor do que 1, tá certo? Que a gente pode dizer também o seguinte, seno de θ sobre θ é menor do que 1, a gente pode dizer também que seno de θ sobre θ é menor ou igual a 1, né? Se isso aqui é verdade, isso aqui também vai ser verdade, certo? Então eu posso dizer também que seno de θ sobre θ é menor ou igual a 1, já que seno de θ sobre θ é menor do que 1, tá? Então eu tenho isso aqui, seno de θ sobre θ é menor ou igual a 1. Marquei aqui como a equação 1, tá? Primeira equação aqui, seno de θ sobre θ é menor ou igual a 1, tá ok? Agora nós temos o seguinte teorema, né? Nós temos um teorema que diz o seguinte, se o meu ângulo, né, o meu ângulo θ está entre 0 e π sobre 2, ou seja, ele está justamente onde eu considerei aqui, né? Justamente onde eu considerei aqui, de 0 a π sobre 2, o meu ângulo θ, tá certo? Então, se o meu ângulo θ está entre 0 e π sobre 2, então, esse teorema diz que θ, tá, ele é menor ou igual a tangente de θ. Tá? θ é menor ou igual a tangente de θ. Aqui eu estou considerando θ em radianos, tá? θ em radianos. Então, eu tenho que θ é menor ou igual a tangente de θ, né? Então, nós temos o seguinte, que θ é menor ou igual... Tangente é o que? É seno sobre cosseno, né? Seno de θ sobre cosseno de θ. Então, θ é menor ou igual a seno de θ sobre cosseno de θ. Ou, passando o cosseno de θ para o lado de cá, ou seja, multiplicando essa equação pelo cosseno de θ. Cosseno de θ é positivo, né? No primeiro quadrante. Então, eu vou ficar cosseno de θ e passando o θ para o lado de lá, ou seja, dividindo a equação por θ, que é positivo. Então, eu vou ficar com cosseno de θ, dessa equação eu tenho cosseno de θ é menor ou igual a seno de θ sobre θ. Tá? Ok? Então, observe agora que dessa equação 1 aqui, que diz que seno de θ sobre θ é menor ou igual a 1, e dessa segunda equação, que diz que cosseno de θ é menor ou igual a seno de θ sobre θ, eu tenho que o seno de θ sobre θ é maior ou igual ao cosseno de θ, e seno de θ sobre θ é menor ou igual a 1. Então, eu fico com essa inequação dupla aqui. Seno de θ sobre θ é menor ou igual a 1, e maior ou igual ao cosseno de θ, aqui. Tá certo? Então, eu tenho seno de θ sobre θ menor ou igual a 1 e maior ou igual ao cosseno de θ, ok? Continuando aqui, tá? O teorema do confronto, né, que a gente viu, né, em uma das videoaulas, ele diz que g de x, né, ele diz que se g de x é menor ou igual a h de x e maior ou igual a f de x, quando x está próximo de a, exceto possivelmente em a, e limite de f é igual a limite de h quando x tende para a, que é igual a L. Então, o limite de g quando x tende para a também vai ser igual a L. Né? É o teorema do confronto, tá certo? Também podemos dizer que, se g de x é menor ou igual a h e maior ou igual a f, tá certo? A gente pode dizer que se o limite de f é igual ao limite de h quando x tende para a pela direita, então, o limite de g, quando x tende para a pela direita, também vai ser L, tá certo? Tá ok? Tá certo? Então, a gente pode dizer isso aqui também. Se o limite de f for igual ao limite de h, quando x tende para a pela direita, tá? Certo? Então, eu tenho g de x é menor ou igual a h de x, que é maior ou igual a f de x, né? Quando x está próximo de a, exceto possivelmente em a. Então, eu posso dizer que limite de f vai ser limite de h. Eu posso dizer que se limite de f for igual ao limite de h, quando x tende para a pela direita, né? Isso aqui foi igual a L, então o limite de g, que é menor ou igual a h e maior ou igual a f, quando x tende para a pela direita, também vai ser igual a L, tá certo? Então, dessa forma, eu tenho que limite, né? Como o limite do cosseno de θ, quando o θ tende para 0 pela direita, né? A gente sabe que esse limite é igual a 1, né? Quando o θ vai se aproximando de 0 pela direita, o cosseno vai se aproximando de 1, tá certo? O cosseno de 0 é 1, né? O cosseno de 0 é 1, tá? O cosseno de 0 é 1. Então, o limite do cosseno de θ quando θ tende para 0 pela direita vai ser 1, né? Ok? E o limite dessa função constante, 1 quando θ tende para 0 pela direita, também vai ser 1. Certo? Observe que esse cosseno de θ e 1, essas duas funções, é exatamente
isso aqui, ó, o que está nessa inequação dupla, cosseno de θ em 1. E o seno de θ sobre θ é menor ou igual a essa função e maior ou igual a essa, tá? Então, veja. Então, de 3, tá? De 3, ou seja, dessa inequação aqui, ó, que eu acabei de mostrar, seno de θ sobre θ menor ou igual a 1 e maior ou igual a cosseno de θ, dessa inequação dupla aqui, tá? Eu tenho o seguinte, né? Dessa inequação e o teorema dessa inequação, né? Que eu chamei de 3, e o teorema do confronto, nós temos o seguinte, que limite do cosseno, tá? Limite do cosseno aqui, ó. Limite do cosseno quando θ tende para zero pela direita de zero e limite dessa função constante 1 quando θ tende para zero pela direita é igual a 1, né? Limite do cosseno e limite de 1 quando θ tende para zero pela direita é igual a 1. Então, pelo teorema do confronto, né? O limite do seno de θ sobre θ quando θ tende para zero pela direita também vai ser igual a 1. Tá? Então, ó, de 3 e o teorema do confronto, eu tenho que o limite do seno de θ sobre θ quando θ tende para zero pela direita também vai ser igual a 1. Certo? Tá ok? Tá certo? Vai ser igual a 1. Como o seno de θ sobre θ é uma função par, né? Você pode mostrar isso aí aqui como um exercício, né? Mostrar que isso aqui é uma função par. O que é uma função par? Tá? O que é uma função par? Só para relembrar aqui. Função par, uma função f de x é uma função par se f de x é igual a f de menos x. Tá? Significa que a minha função ela se comporta, né? Ela se comporta igual pela direita e pela esquerda de zero. Tá? Se f de x é igual a f de menos x, essa minha função f ela se comporta da mesma forma pela esquerda e pela direita de zero. Tá certo? Ela se comporta, tem o mesmo comportamento, a esquerda e a direita de zero. Função par. Então, como o seno de θ sobre θ é uma função par, e aí vocês podem mostrar isso, né? O seno, né, de θ sobre θ, quando o θ agora tende para zero pela esquerda, também vai ser 1. Que a gente chegou à conclusão, né, pelo teorema do confronto, né, que o limite de seno de θ sobre θ quando θ tende para zero pela direita é 1. E o limite de seno de θ sobre θ quando θ tende para zero pela esquerda também vai ser 1. Por quê? Porque sendo o seno de θ sobre θ uma função par, ela vai ter o mesmo comportamento à esquerda e à direita de zero. Portanto, se a direita de zero, né, se o limite de seno de θ sobre θ quando θ tende para zero pela direita é 1, então o limite dessa função, que é par, né, quando θ tende para zero pela esquerda, também vai ser 1, né, já que ela tem o mesmo comportamento à esquerda e à direita. Então, como o limite de seno de θ sobre θ quando θ tende para zero pela direita é 1, e o limite de seno de θ sobre θ quando θ tende para zero pela esquerda também é 1, então a gente pode dizer que o limite de seno de θ sobre θ quando θ tende para zero vai ser 1. E aí está provado, né, o que a gente falou inicialmente aqui, né, que desse resultado, do limite de seno de θ sobre θ quando θ tende para zero ser igual a 1. Tá certo? Então, essa é uma forma de demonstrar, tá ok? Existe outra forma de demonstrar também, mas a gente vai ver mais para frente. Então, aqui nós temos alguns exercícios, né? Que seria da lista... Eu não sei qual é a lista, tem que ver qual é o número que está, mas seria aqui, né, os exercícios da lista. Então, calcular os limites. Então, limite de seno de 5t sobre t, quando t tende para zero. Limite de seno de 8t sobre seno de 9t quando t tende para zero. Limite de seno ao quadrado de θ sobre θ quando θ tende para zero. E limite de cosseno de θ menos 1 sobre θ quando θ tende para zero. Então, esses aqui são exercícios dessa lista, tá? Que eu não sei o número agora, em qual número a gente está da lista. Tá? Então, está aqui os exercícios. Esse daqui... Limite de seno de θ sobre θ quando θ tende para zero, né? Igual a esse limite aqui, que agora vocês sabem que é igual a 1, né? É um dos limites fundamentais que eu queria falar hoje aqui. Um outro limite fundamental, tá? Um outro limite fundamental é o limite, tá? Então, um outro limite fundamental é o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende para o
infinito. Tá? É o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x quando x tende para infinito. Observe que quando o x tende para infinito, né? Quando o x vai para o infinito, observe que 1 sobre x vai tender para zero, né? Isso aqui vai tender para zero. De forma que 1 mais 1 sobre x vai tendendo para 1, né? Se isso aqui vai tendendo para zero, 1 mais 1 sobre x vai tendendo para 1. E aí você fica... Então, aqui, ó, vai tendendo para 1. E o x aqui, o expoente, vai indo para o infinito, né? Porque eu estou fazendo x indo para o infinito. Então, observe que eu vou ter a base aqui, né? A base aqui, isso aqui vai tendendo para 1 e o expoente vai tendendo para o infinito. Ou seja, você vai ter um limite da forma 1 elevado a infinito, tá? É um limite do tipo 1 elevado a infinito. Ou seja, isso aqui tende para 1 e o expoente tende para o infinito. A gente diz um limite desse tipo, 1 elevado a infinito. Isso aqui, pessoal, é uma outra indeterminação, tá? Isso aqui é uma outra indeterminação, tá? Você não dá para saber, né? Se isso aqui tende para 1 e o expoente tende para o infinito, para onde que tende isso aí, né? É uma indeterminação. Tá ok? Isso é uma indeterminação. Esse limite aqui, né? A gente diz, né? Que esse limite aqui, ele é igual, ele é por definição igual a E, tá? Esse limite é por definição igual a E. O que é que esse E? Esse E é a base do logaritmo neperiano, tá? É o número de Euler, tá certo? Esse é o número de Euler. Então, o número de Euler ele está definido como sendo esse limite, tá? Ele está definido como sendo esse limite. Então, você poderia construir uma tabelinha, né? E atribuindo valores a x cada vez maiores, né? Porque x tende para o infinito, então você vai atribuindo valores a x cada vez maiores. E você vai tendo uma aproximação cada vez melhor para esse número de Euler, né? É o número de Euler esse aqui, tá? É a base do logaritmo neperiano. Então, esse número de Euler está definido assim, né? E para você ter uma aproximação cada vez melhor desse número de Euler, é você atribuindo valores de x aqui, né? Cada vez maior. Você vai atribuindo o valor de x cada vez maior, né? E vai fazendo a conta. 1 mais 1 sobre x elevado a x, né? Vai atribuindo o valor de x cada vez maior. E aí você vai se aproximando cada vez mais desse número de Euler aqui, tá? Então, quando o x tende para o infinito, isso aqui, 1 mais 1 sobre x elevado a x, vai tender para esse número que a gente chama de número de Euler, tá certo? Então, esse é outro limite que vocês devem, né, ter conhecimento, tá? Esse limite é a definição, né, do número de Euler, né, que é a base do logaritmo neperiano, né? Do logaritmo neperiano. Tá ok? Fica como exercício, então, né? Fica como exercício, tá certo? Fica como exercício vocês mostrarem, tendo esse resultado aqui, né? Tendo esse resultado, que isso aqui é o número de Euler, né? Isso aqui é a definição do número de Euler. Então, eu quero que vocês mostrem agora que o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando o x, agora, em vez de tender para infinito, mais infinito, em vez de x tender para mais infinito, x tender para menos infinito. Mostrar que isso aqui, se isso aqui é o número de Euler, mostrar que isso aqui também vai ser o número de Euler, tá certo? Então fica como exercício isso daqui, tá ok? Eu devo passar mais umas 2 ou 3 questões, né, para complementar essa lista. Talvez 1 ou 2 questões para complementar essa lista, tá? Então a próxima lista é justamente esses exercícios aqui, tá? Esses exercícios aqui, referentes a esse limite fundamental e mais essa demonstração aqui, tá? E fora isso, eu devo passar mais 1 ou 2 exercícios para complementar a lista, né? A próxima lista, ok?